Olá, eu sou Lorena Ribeiro, seja bem-vinda a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Dessa vez eu vim falar sobre livros teóricos para você poder estudar sobre negritude, sobre práticas antirracistas. Então vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu trouxe algumas anotações de fichamentos que eu fiz ao ler o livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que eu peguei emprestado com a Nena. Obrigada, Nena. As anotações estão nesse livro aqui, nesse caderno muito lindo que eu ganhei da Kawana e da Jade. Obrigada, amigas. E também vim falar um pouco sobre o que é lugar de fala, também da Djamila Ribeiro. Espero que esse vídeo ajude você nessa introdução, né? Eu não vou falar muito sobre tudo o que eu li, porque nem teria como eu falar, eu não sou autoridade para falar sobre esses assuntos. Só vim mesmo trazer algumas coisas que eu sinalizei como importantes nas minhas leituras, para poder te incitar a ler os livros. Eu assisti a uma live no perfil da escritora Lavínia Rocha, junto com a doutoranda Pamela Guimarães, e elas falavam sobre lugar de fala. A live tá muito bacana, a Pamela é muito didática, eu indico que você vá lá também no Instagram assistir essa live que tá lá salva, porque vale muito, muito a pena mesmo. Então, começando com O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Nesse livro aqui, que não é um livro grande, a autora traz primeiro, nos primeiros capítulos, um resumo das atuações de mulheres negras na história. Muito antes de ser cunhado, de ser disseminado o termo feminista, já existiam mulheres negras lutando para poder serem vistas, para poder serem respeitadas. E um trecho da Djamila que eu trouxe, que eu achei muito importante para poder falar sobre a questão do feminismo negro, desse recorte, é o seguinte: é muito comum se dizer que o feminismo negro traz cisões ou separações, quando é justamente o contrário. Ao nomear as opressões de raça, classe e gênero, entende-se a necessidade de não hierarquizar opressões, de não criar, como diz Angela Davis, em Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, primazia de uma opressão em relação a outras. Pensar em feminismo negro é justamente romper com a cisão criada numa sociedade desigual, para que pensemos em um novo modelo de sociedade. E aí é muito, muito, muito importante pensar nisso, porque aí a gente vê a importância de se discutir um feminismo negro, né? Tem essa questão da interseccionalidade que a Carla Cotirene discute no livro dela, que inclusive faz parte da coleção Feminismos Plurais, que o que é Lugar de Fala faz parte também. Outro ponto muito importante que a Djamila traz aqui nesse livro, que eu acho importante trazer para esse vídeo, é a discussão do que é lugar de fala. Na internet tem muita gente falando, e na live, né, da Pamela e da Lavínia, elas falaram sobre isso. Na internet tem muita gente falando sobre o lugar de fala e esvaziando esse sentido. As pessoas defendem que eu, enquanto mulher negra, tenho que falar sobre o lugar da mulher negra na sociedade, só eu posso falar. Não é assim que acontece. A Djamila, não é assim que acontece, né, na teoria. Não deveria acontecer. A Djamila diz que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. O fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de locus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares de grupos subalternizados. Então, você que está em um status social privilegiado, você pensa a partir desse lugar que você ocupa socialmente, e aí você fala sobre determinados assuntos. A Djamila no livro fala em algum momento também que se a gente defende essa ideia de que só eu, enquanto mulher negra, posso falar sobre mulheres negras, a mulher, o homem branco, não vai ter o trabalho de pesquisar e refletir sobre, vai ficar esperando que eu fale sobre. E aí a gente sabe que isso é muito cansativo. Só as pessoas negras estarem discutindo e quebrando cabeça, enquanto as outras pessoas não falam, né, não discutem. Aqui no Brasil, as pessoas negras sofrem muito preconceito e as pessoas indígenas também sofrem muito racismo. Eu acho importante
salientar isso quando a gente fala sobre racismo no Brasil. O indígena ou povo originário, nativo, como a Márcia Cambeba disse que alguns preferem ser denominados. A Márcia Cambeba é uma escritora, eu indico que você vá conhecer o trabalho dela também. Sofrem também o preconceito racista no Brasil. Então, é isso. Eu queria deixar no vídeo também essa informação, né? Porque a gente fala muito sobre racismo pensando no negro, enquanto os povos originários sofrem também muito com essas violências. Então é isso, é importante falar em lugar de fala, como a Pamela Guimarães disse, né? Como um lugar social. Você, enquanto pessoa não negra, não indígena, pensar no seu lugar social, pensar do seu lugar social sobre essas questões, sobre pautas que não te abraçam, não te atingem, e buscar formas de atuar de maneira antirracista. E aí eu trago as anotações que eu fiz em relação ao manual antirracista. A Djamila traz algumas sugestões em tópicos e que são títulos dos capítulos, como Perceba o racismo internalizado em você, leia autores negros, questione a cultura que você consome. Ela traz alguns tópicos e aí ela discorre sobre isso nos capítulos. Ela fala aqui também sobre o lugar de fala, aqui no caso, no livro Manual Antirracista, sobre o lugar de fala. E uma coisa que eu achei, uma citação que ela usou que eu achei muito importante, muito interessante também para trazer, foi da Neuza Santos, do livro Tornar-se Negro, que é: a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, e instituiu paralelismo entre cor negra e posição social inferior. E ela diz que ler pensadores negros é importante não por serem negros, mas porque é irrealista que numa sociedade como a nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a formulação do saber. Então tá aí a resposta para as pessoas que questionam: ah, mas você divulga autores negros, diz para ler autores negros só por serem negros? Não, não só por serem negros. Porque, infelizmente, nós ainda não conseguimos alcançar os mesmos espaços que as pessoas não negras alcançam por puro racismo, né? Por conta do racismo estrutural. Então, dizer leia autores negros, busque, pesquise autores negros é muito importante para que pessoas que estão lá no seu lugar de comodismo pensem e se incomodem mesmo e vão buscar para poder ler. E aí Rafa tá falando aqui, né? Quando a gente chegar num nível que não seja necessário a gente ficar batendo na tecla, leia autores negros, leia autores indígenas, vai ser muito massa. É o ideal que a gente quer. Um dia a gente chega lá. Em Manual Antirracista, a Djamila fala, né, ainda sobre essa questão do lugar de fala. A branquitude também é um traço identitário, porém marcado por privilégios construídos a partir de opressão de outros grupos. E aí eu lembrei muito de uma fala da Jaridia Arraes, recente, agora de 2020. Eu participei de um evento virtual em que ela estava participando, e ela chamou a atenção de que só a literatura nordestina é vista como literatura regional, sendo que toda literatura é regional. Porque se você pega um livro escrito por um autor sulista, ambientado lá em algum estado do sul, vai ter as características regionais daquela região. É a mesma coisa de eu pegar um autor daqui da Bahia com um livro, uma história ambientada aqui no sertão baiano. Vai ser uma literatura regional porque está retratando características daquela região. Mas como uma forma de separar, muita gente coloca a literatura nortista e nordestina como regional, separando da literatura chamada nacional, geral, né? Então é bom a gente refletir também sobre essa questão. A branquitude é uma marca identitária, assim como a negritude é uma marca identitária. A literatura nacional tem várias marcas regionais nela. Então é importante a gente ter consciência disso para refletir e não ficar reproduzindo alguns preconceitos que Outro ponto muito discutido na internet e que a Djamila traz em Manual Antirracista é a questão da apropriação cultural. E aí ela diz que o debate
não deve ser reduzido a poder ou não usar determinada coisa. A discussão pertinente é aquela que denuncia o quanto culturas negras e indígenas foram expropriadas e apropriadas historicamente. Muitas pessoas que consomem cultura negra ou indígena não se preocupam com o embranquecimento dessas culturas. Então eu achei importante trazer isso para o vídeo também, porque é outro conceito que é muito esvaziado na internet, mas não é a questão, a discussão não está em pode ou não pode. É muito mais profunda, a gente tem que discutir sobre isso. Em que medida um elemento cultural foi esvaziado de sentido? O debate precisa ser, então, estrutural e não individual. E existe um livro na coleção Feminismos Plurais que também fala sobre apropriação cultural e fala também sobre racismo recreativo. Então, se você ainda não conhece, acho difícil você não conhecer, mas se você ainda não conhece, a coleção Feminismos Plurais tem vários livros incríveis sobre temáticas discutidas de forma teórica, que eu acho muito importante da gente ler e discutir. Não só ler e fichar, mas também discutir. Então eu peço para que a gente discuta sobre o que eu tô falando aqui no vídeo também, na descrição, no direct, enfim, porque eu acho massa a gente tá trocando experiências e trocando ideias. A gente precisa também, segundo a Djamila, nomear as opressões, porque não se pode combater o que não tem nome. Não se deve manter o tabu em nomear o racismo, porque mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. Então, não ter medo de dizer para alguma pessoa que é amiga sua, olha, você foi racista, vamos conversar sobre isso, vamos discutir sobre isso. E aí a Djamila traz também, né, a citação. Eu destaquei essa citação. Uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. E aí, como eu já falei no vídeo, né, a partir dessa reflexão do seu lugar de fala, do seu lugar social, você refletir como é que você vai ajudar nessas lutas antirracistas. E eu acredito que através das discussões e de você reconhecer que você erra, eu reconhecer que eu erro, que eu cometo também pensamentos, falas, atitudes preconceituosas, não é errado, não é ruim você perceber que você errou. É muito bom você perceber que você errou e refletir a partir disso, dessa sua ação, e ver como é que você pode amadurecer e melhorar suas atitudes. Então é isso, as duas indicações de leitura que eu trago hoje são Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e O que é Lugar de Fala, também da Djamila Ribeiro. Todos esses dois livros são teóricos, e os dois têm notas e referências bibliográficas ao final. Então é massa, porque aí você pode, a partir disso, buscar outros textos, vídeos e ler mais sobre, se informar mais sobre. Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, fala aí na descrição, porque eu trago outras leituras que eu já fiz e que estou fazendo sobre feminismo, sobre negritude. É isso. Se você não é inscrita ou inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha, curte o vídeo, porque isso ajuda muito a gente aqui. Se você quiser comprar os livros, eu vou deixar os links na descrição. Se você faz compras na Amazon e puder comprar pelo nosso link, já ajuda a gente muito também. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.